Muito bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia dentistas do meu país, que maravilha. Deixa eu acertar aqui, me dá a câmera aqui mais pertinho de Samira, isso é um programa à vontade, de repente houve uma tombadinha nela aqui, agora sim, tá perfeito. Você sabe que a gente faz um programa que traz para você a melhor possibilidade de ficar à vontade, né? Você é de casa também e eu agradeço também a sua participação. Então, eventualmente, a gente se corrige como acontece em todo o programa que você faz ao vivo, não é isso? Eu queria dizer para você o seguinte, hoje é dia do dentista. Hoje eu recebi um telefonema da nossa querida amiga, a doutora Reni Kercher, amiga de muitos anos. Um abraço para ela, um abraço para o Pedrinho, doutor Pedro, um abraço para o doutor Felipe, são filhos dela, são meninos que eu vi pequenininhos, colegas dos meus filhos hoje formados, né, e que estudaram também no Pedro II. Então, um grande abraço. Reni é uma grande implantodontista, ela tem um escritório aqui, ali pertinho, em cima da loja americana, das lojas americanas, ali na Praça Sans Penha. Então tem ali a Renove Dente. A Renove Dente é um trabalho muito bonito, ela possui ali perto de 15 dentistas que trabalham constantemente, né? Além, evidentemente, do trabalho dela e dos filhos. Então, Reni, um grande abraço para você, parabéns a você e parabéns também ao nosso Beto Aquino, que é, além de cantor, além de compositor premiado, afinal de contas, foi um dos ganhadores do Samba Enredo da Portela do ano que vem. O Beto é dentista de família tradicional de Copacabana, né? O Beto tem um dos principais consultórios de odontologia de Copacabana, né? Fica ali pertinho da Paula Freitas. Ele, a esposa, a filha também dentista e uma outra filha que administra. Então, a todos um grande abraço e também para a Reni Kercher, um abraço para o filho dela, que é arquiteto. Quer dizer, é uma família realmente maravilhosa, e aos dentistas os nossos parabéns. Muito bem, mas vamos aos assuntos do dia de hoje. Antes de falarmos nesses assuntos, eu estou recebendo aqui uma presença muito ilustre, o nosso querido Dr. Luiz Aibinder, um dos grandes psicólogos do Brasil. Muito bom dia, Dr. Aibinder. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Prazer em recebê-lo aí. Tempo chuvoso no Rio de Janeiro, né, doutor? Está chovendo muito fraquinho. Muito fraquinho, né? A previsão, até agora, não sei se vai acontecer hoje, a previsão para ontem era de que haveria mesmo uma chuva forte no Rio de Janeiro, e não houve, né? A chuva seria espaçada, né? Seria espaçada. Não especificamente também em todo o Rio de Janeiro, né? Mas assim, seria ao longo do dia choveria bastante. Parece... Não uma pancada forte. Exatamente. Parece que erraram por 24 horas. Porque agora está um pouco mais constante, pelo menos aqui. Mas está fraca. Está fraquinha, né? Bastante fraca. É na região aqui da Tijuca. Mas o Dr. Aibinder tem um site muito especial, que é o site Psicólogo Aibinder, não é isso? Pessoa que quiser participar do seu site, ouvir as suas explanações, o que elas devem fazer? É só acessar Psicólogo Aibinder, aí tem todas as informações, cursos, palestras, consultas, certo, videoaulas, tem tudo lá. Muito bem. A gente já vamos voltar daqui a pouco do doutor Aibinder, a gente está aguardando aqui, não sei se ele vem problema de chuva, e às vezes é problema até de estacionamento, mas às vezes por uma eventualidade a pessoa pode não vir, né? Geralmente quando não vem a pessoa avisa, não foi o caso agora. Então a gente está aguardando o professor Pedro Carlos, né? Ele é doutor em matemática, aliás ele está até lançando um livro, eu vou pedir, Samira, se você puder ver nesse celular aqui, está no WhatsApp do Pedro Carlos, de repente, esse livro que ele está lançando. Mas ele é professor de matemática e é uma figura, já está no 7º ou 8º livro, me parece. Esse livro ele está fazendo com uma outra pessoa e achei muito interessante, e que é uma explicação sobre pessoas... Olha, eu não vou saber dizer direito. A hora que ela achar ali a capa, eu vou até falar para você. Muito bem. Mas teve o show aqui no Maracanã do Roger Waters. O Roger Waters, para falar com pronúncia inglesa, na verdade é o band leader do Pink Floyd. Eu particularmente gostava muito de Pink Floyd, notadamente no início, nos idos de 1978, quando fui da primeira equipe
da Rádio 98 FM, eu estava no Sistema Globo de Rádio e gostava demais do trabalho feito pelo Roger Waters. E ontem ele lotou o Maracanã, né? Tive até uma amiga que foi, quero mandar um abraço a Cristina, e houve um fato político mostrando essa dualidade que nós estamos vivendo, que é deplorável. Ele resolveu homenagear aquela vereadora que foi assassinada, a Marielle, então colocou num telão a imagem da Marielle e colocou abaixo: enquanto não houver solução por parte do governo, não há democracia no Brasil, uma coisa assim. E como a opinião era muito polêmica e o é de dualidade, ele foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo, por metade, talvez menos um pouco do pessoal que lá estava aplaudido e um pouco mais vaiado. Acho que nesse particular, quer dizer, ele quis, digamos assim, até fazer um protesto que é pertinente, mas o momento talvez tenha sido inadequado. De qualquer maneira, o show dele foi um sucesso. Muito bem. Aumenta o número de bueiros na cidade sem tampa. É um absurdo isso. As pessoas roubam, os vêm, botam galhos, botam madeira, porque alguém pode quebrar a perna ali dentro de um bueiro, seja no centro da cidade, aqui mesmo na Tijuca. E não há reposição, uma demonstração da falência do poder público com relação ao município. Nunca, em tempo algum, eu me lembro de um prefeito que está tão desgastado como o prefeito Crivella. É um negócio absurdo, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Não importa, é aquela, porque é da Light, o bueiro é da Light, ou o bueiro é da, digamos assim, da NET, ou bueira de gás, não importa. No caso, o poder público tem que pressionar e tem que repor. As pessoas estão ameaçadas, e principalmente no momento que não há saúde pública decente no Rio de Janeiro, o que é uma coisa muito pior, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro é pior ainda. Então há pessoas que vão procurar, por exemplo, pediatra no mês de outubro e tem a resposta: pediatra só em janeiro, e a doença espera na criança. Essa é a pergunta. Muito bem, e outro imbróglio, né, para mostrar que o Brasil, infelizmente, precisa de uma modificação para parar de ser o país dos imbróglios, é a tal placa do Mercosul. É um negócio absurdo. Você se lembra? Você se lembra do kit socorro que todos nós deveríamos ter? Porque o kit socorro salva-vidas, um kitzinho michuruca desse tamanho, com um mertiolate dessa idade, pouquinho de gás, um pouquinho de esparadrapo, para beneficiar os fabricantes dele. Aí todo mundo ia, comprava, se não tivesse o kit socorro, se era multado, de repente, aí o Denatran não precisa mais. Não, aí todo mundo perdeu o dinheiro que deu. Aí extintor exato, está falando aqui, você se lembra bem do extintor de incêndio, que é outro. Você sabe que eu fiquei uma arara uma vez nós íamos viajar de carro, aí não podia ser um tipo, tinha que ser outro. Eu gastei uma baba para poder botar o outro, e no dia seguinte, não precisa mais. Nenhum. Quer dizer, é uma esculhambação, não é mesmo? É uma esculhambação. Não é uma esculhambação, não. Uma exploração. É uma exploração, é verdade. Agora você vê, tem a da placa do Mercosul. Emplacaram 120 mil. Eu já estive em quase todos os países aqui da América do Sul, em quase todos eles. E aconteceu o quê? Você vê, é bonita a placa, é Bolívia, Peru, Argentina. Então agora é Brasil. Aí 120 mil foram emplacados para agora a justiça dizer que não pode mais. Não pode mais porque não está normatizado, porque falta aquilo, e quem deu mais R$25 no selo para poder emplacar. Esse pode ter direito à devolução, em compensação tem um aborrecimento de ir procurar digamos assim, a justiça, porque você acha que a União vai devolver para você. Mas é só 25, não, de 25, vê qual é o montante. Aqui está o livro do nosso queridíssimo Pedro Carlos Pereira e Leide Maria Leão Lopes, são dois professores de matemática. Ele não veio até agora, pode ser que até que não venha, mas nem por isso eu vou deixar de falar o nome do livro. Uma análise do processo de aprendizagem em matemática de alunos com discalculia. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso, discalculia, você sabe? Sim. Olha, o nosso Arbinder sabe. O que é o Arbinder? Esse fixo diz é dificuldade. Sei. A dislexia é a dificuldade para ler. Sei. Ou para escrever, a pessoa troca as letras. Descalculia troca números. É mesmo? A pessoa tem dificuldade de... Para fazer cálculo.
fazer cálculos. Olha só. Os números. Olha que coisa interessante, né? Tá vendo? Então tá o livro aí do Pedro, né? E se ele vir, ou se não vir hoje, o que não é muito comum, me deixando até um pouquinho preocupado, bem da verdade, mas eu espero que tudo esteja bem. Se não, na próxima oportunidade ele vai explicar isso. Nós vamos agora, vamos ao painel WW com o nosso querido William Vac, mas deixa eu esclarecer uma coisa. São 5 minutos em que esse grande jornalista vai falar sobre o Foro de São Paulo. Por mais incrível que possa parecer, Foro de São Paulo é uma reunião de socialistas que existe em Havana, ou pelo menos a última foi em Havana. E ele vai dar a opinião dele, eu não quero antecipar, e depois a gente volta a conversar aqui um pouco. Então vou pedir para a Samira Valente que leve lá a câmera para o nosso novo painel de vídeos, que é um painel em HD, imagem 4K, e que na realidade então dá uma qualidade muito maior para quem está vendo em casa. Eu recomendo a todos o painel WW do nosso querido William Vac. Vamos lá, se puder também se inscreva. Pessoal, o Foro de São Paulo, eu não ia falar desse assunto. Não achei importante. Espera aí, vamos fazer uma parada aqui, porque fui eu que errei aqui, peço desculpas a vocês, porque acontece assim, eu não aumentei devidamente em função de não ter aumentado. Agora sim. Então vamos lá, vou botar no iniciozinho para você não perder nada. Foro de São Paulo, eu não ia falar desse assunto. Não achei ele importante o suficiente para tomar o tempo de vocês com isso. Mas é grande o número entre vocês daqueles que pediram, que queriam saber qual a minha opinião a respeito do Foro de São Paulo. Aliás, gostaria de agradecer muitíssimo os comentários, as críticas, as reclamações, as xingações de vez em quando também. Isto enriquece e tem sido para mim um motivo de enorme alegria esse trabalho aqui na internet junto a vocês. Voltando então ao ponto, muitos pediram para saber o que eu acho do Foro de São Paulo e eu já disse de saída, eu não acho tão importante a ponto de fazer vocês perderem o tempo com isso. Mas vamos lá, por que eu acho que o Foro de São Paulo não é importante? Eu não acho que é importante porque não se trata de uma organização, em primeiro lugar, amparada por países poderosos o suficiente para expandirem a sua influência e o exercício do seu poder. Em segundo lugar, eu não acho que se tratam de ideias que tenham capacidade de coordenação internacional a ponto de atrelar o resultado de eleições em âmbitos tão grandes como a América do Sul, a América Latina, ao que esse pessoal reunido lá em Havana, foi o 20º encontro do Fórum de São Paulo, acha que mereceria acontecer do ponto de vista eleitoral. No fundo são saudosistas, dá mais pena do que qualquer outra coisa, fora a sem-vergonhice de todos eles, de defender como se fossem os verdadeiros defensores da moral, da ética e dos bons costumes, ditaduras, países onde o trabalho escravo é determinante para que esses países ocupem listas negras internacionalmente reconhecidas e por continuarem defendendo aquilo que, sem exceção, levou a ditaduras, desastres econômicos e desgraça dos povos que passaram por esse tipo de regime. Qual é o peso, no fundo, de uma organização como o Fórum de São Paulo na articulação de assuntos internacionais? É muito pequeno. Vejam que mesmo quando existiu a Internacional Socialista, muito tempo lá atrás, eu sou um especialista nessa questão por sinal, e tinham atrás deles os participantes da Internacional Socialista, uma ditadura do porte da ditadura soviética, eles nunca conseguiram uma ação coordenada que eles queriam, ou seja, o domínio completo deles sobre as sociedades. No caso do Foro de São Paulo, o que me parece mais perigoso não é a existência ou não desse tipo de organização. Eu não os vejo como um Estado maior capaz de articular sabiamente o que vai acontecer na política de cada país. O perigo do Foro de São Paulo não está na organização Foro de São Paulo, mas está na receptividade de boa parte dos eleitorados latino-americanos em geral e sul-americanos em especial para ideias que levaram a desastres econômicos, particularmente a responsabilidade fiscal, o intervencionismo estatal, o estabelecimento de burocracias superreguladoras que sufocam as economias e apenas beneficiam os ocupantes do aparelho de Estado, em geral, vocês já adivinharam, exatamente os integrantes desses partidos que são fundadores e fazem parte do Fórum de São Paulo. É aí que eu vejo o perigo.
não na existência de uma organização, que muitos imaginam que por trás das cortinas é capaz de articular. Eu não acredito, nem vejo evidências disso, mas sim, reconheço que a existência dessas ideias, reconheço que essa mentalidade, particularmente em eleições como essas que se aproximam no Brasil, configuram um perigo. Muito bem, aí está o painel do nosso queridíssimo William Vac, um trabalho muito bonito a nível de jornalismo. Eu estou voltando aqui. Bom dia, Samira. Bom dia, Samira está aqui, está tomando seu cafezinho, eventualmente tomando conta da imagem também. E vou fazer um pequeno comentário aqui com o doutor Aybinder, antes da gente chegar aqui àquele momento de oração. Doutor Aybinder, esse foro de São Paulo, não sei se o amigo tomou conhecimento, na verdade é um foro em que as pessoas, os tais socialistas, se reúnam para poder julgar as eleições que possam eventualmente acontecer, os movimentos políticos que não os agradam. Então, é um negócio meio complicado, que de repente está lá o presidente da Bolívia, o presidente de Havana, né, e alguns outros desse quilate, né, falando sobre liberdades, onde evidentemente a liberdade é meio complicada, né? Eu acho... Bom, eu não sou a favor das esquerdas. Sim. Que todo mundo que bate no peito, que é esquerdista com orgulho e tem dinheiro, não vai para a Venezuela, não vai para a Bolívia, Isso. não vai para Cuba, Isso. compra apartamento em Paris, mora nos Estados Unidos. Mais chique, né? Hein? É mais chique. Tomar vinho francês, ganhar em dólar. E filosofar. Ter Lei Rouanet lhe ajudando. É. Então, esses esquerdistas caviar, eu dispenso os outros, são, acho que, parte do rebanho. Não pensam muito, a situação é desagradável e eles prometem um paraíso. E as pessoas acreditam nessas promessas. Esse paraíso nunca chega. Vide, por exemplo, Venezuela, que era um país riquíssimo, Verdade. se tornou miserável. Então, essas promessas são vãs. Eu prefiro o capitalismo. O fascismo, que eles chamam qualquer um que discorde, se você não é petista, se você discorda de uma ideia petista, você é rotulado como fascista. Mas eles são... Mas não se aplica, né? Porque não se aplica, fascismo é algo muito diferente. Não é uma constatação política. É. O que era o fascismo? O fascismo foi uma política criada, instituída pelo Mussolini para combater o Partido Comunista da Itália. Esse é o verdadeiro fascismo. Certo. Então eles chamam de fascismo qualquer um que eventualmente seja contra. Se você não tem uma personalidade boa, uma autoestima boa, você vai aderir à ideia deles, para ser rotulado como fascista. Se for o caso, eu sou fascista desde criancinha. Que coisa, é meio que lavagem cerebral, seria isso? Quer dizer, ignorância. porque, por exemplo, no caso do Exército Islâmico, é algo parecido? Não. Não, é diferente. Exército Islâmico tinha uma conotação patriótica, se bem que muito desvirtuada da humanidade. Os assassinatos deles são bárbaros, com requintes extraordinários de crueldade. Para mergulhar uma jaula dentro de uma piscina com um indivíduo dentro para afogá-lo. Jogar homossexuais da cobertura dos prédios. Que absurdo, né? Incendiar pessoas, decapitar pessoas diante de câmeras de televisão. Fazer crianças, né? Crianças dar tiro, por exemplo. Fazer crianças pessoas. É uma selvageria assim que supera o nazismo, supera qualquer um. Porque era uma crueldade, acho que quase que pessoal. Então eu acho esse tipo de comportamento Essas assusta a humanidade. Essas pessoas seriam psicopatas? Não. É muito psicopata junto. Não teria tanto. É lavagem cerebral e uma necessidade de pertencimento. Muitos que vão para lá, para os Estados Islâmicos, de países europeus principalmente, são jovens, deslocados na vida, deslocados dentro da família, que arrumam um pretexto para legitimar sua violência. Eu posso extravasar... Alguns até brasileiros, né? Hein? Até brasileiros foram para lá. Eu quero extravasar minha violência, mas assim eu não posso sair matando pessoas aqui pelas esquinas, se bem que alguns fazem isso. Aí eu vou para uma suposta organização, filosofia, que legitima isso daí, aí eu vou. Então eu me sinto parte integrante de um grupo. Meu Deus, que essa necessidade coisa, de pertencimento muito típica aos jovens.
Você vê aquele inglês que decapitou um prisioneiro na frente das câmeras? É Gerard John, lembra? Lembro. É um jovem inglês. Foi reconhecido. As técnicas modernas de reconhecimento são muito boas, né? Inclusive no Brasil agora estão pegando sinais corporais pela internet de quem posta algumas coisas e identificam. Esse Gerard John foi reconhecido e merecidamente recebeu um míssil de um drone. Ele estava num carro. Foi devidamente explodido. Devidamente explodido, né? Só que foi rapidamente. A gente vai voltar a falar com o nosso querido psicólogo Aybinder. Vamos fazer aquele momento da oração que é muito importante, muita gente me pede, e quero mandar um abraço para o Luciano Gomes, lá de Pedrinópolis, que foi o homem das ilustrações. A todos vocês que estão vendo a gente, daqui a pouco eu volto com os nomes das pessoas que estão mandando aí recados. Olha, e procure nas livrarias o livro do nosso querido Pedro Carlos e também da Leide Maria, uma análise do processo de aprendizagem em matemática de alunos com descalculia. Vamos ao momento da oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né? Então eu queria mandar um abraço pro Marco Silva. Olha, Marco, ele botou aqui, fica chateado, não é minha opinião, eu não vi a sua opinião, portanto eu não posso ficar chateado, só vi essa frase. Às vezes passa muito rápido, não dá para ver. Ele mora lá nos Estados Unidos. O Serginho, meu filho, professor Serginho de Jiu-Jitsu, né? Faixa preta, 4º Dan, está nos vendo lá em Niterói. Serginho, um abraço, um belo dia para você. Ele que tem um trabalho magnífico que é feito lá, não é? Que é o
de CrossFitness na praia, né? Um abraço grande, MMA CrossFitness. Abraço, Serginho, tudo de bom para você, para o Cristiano, para o Marcelo Piuí também. O Paulo Roberto, bom dia, Fernando Sérgio Grandinete Pinto, bom dia. Sérgio de Abreu Macedo, bom dia, Fernando Sérgio. Olenka Faccioli, nossa querida amiga, esposa do não menos querido Fernando Pereira, bom dia, Fernando Sérgio, Samir e convidados. Olha também a nossa querida Marion Duarte, cantora. Daqui a pouco a gente vai botar um sucesso que eu fui, digamos assim, tive uma participação, porque eu que recomendei a ela que gravasse. Daqui a pouquinho você vai ouvir mais para o final do programa. A Vitória Maraçaí, o Maurício Berger, que está participando com muito brilho aqui do nosso programa, né? Ao lado da Vitelis, sempre às terças-feiras. Maurício, um abração, um dos grandes dubladores brasileiros, um artista. Valdeci Rosa Palhano, vendo a gente. Fernando Pereira também, bom dia a todos. E Jean Elizabeth Darling, a minha querida amiga da Inglaterra, Jean Elizabeth Darling, how are you? It was a pleasure to see you. Um abraço grande, viu? E nós voltamos aqui ao Dr. Aibir. Tem um assunto que é bem psicologia. Ontem eu tive a oportunidade de ver um documentário, eu gosto muito de documentário, e eu estou vendo documentários da Netflix. Eu aproveito para falar que a Netflix é um bom negócio, porque a pessoa gasta menos de R$30 por mês e tem milhares de filmes para ver, além de documentários, dramas e tal. Muito bem, e eu vi a vida da Whitney Houston, aquela cantora maravilhosa, linda, e que morreu de overdose. E a vida dela, porque a gente geralmente tem a ideia seguinte: a pessoa tem um problema, teve uma separação na vida, o pai não foi tão presente, ou a pessoa de repente é pobre, e aí mergulha no tóxico, né? Essa é a visão mais comum das pessoas. Agora, a pergunta é a seguinte: ao ver a vida da Whitney Houston, eu vi que foi uma mulher de grande sucesso, né, uma das maiores cantoras do mundo, riquíssima, que casou com um homem que era um drogado, e os dois se drogavam juntos, e a vida inteira se drogavam. Teve um grande sucesso dela, que foi o Guarda-Costa, interpretado por Kevin Costner, e que na verdade não corresponde à realidade, porque o filme romantiza, ela um guarda-costa, e na verdade o guarda-costa foi baseado no guarda-costa dela, que eu conheci ontem, que era até lembra um pouco o Kevin Costner, que foi guarda-costa durante 6 anos, falou: mas eu nunca fiz amor com ela, eu nunca tive nada com ela, a não ser o fato de prezar pela vida dela, mas eu via tanta droga, que eu recomendei um dia, escrevi, falei: fulano, beltrano, ciclano, todos se drogando, você inclusive, demita essas pessoas para mudar de vida. E acabou que esse guarda-costa foi então o demitido. Por que isso acontece também com pessoas ricas? Todo mundo aqui, o pobre tem esperança. É uma vantagem que tem sobre o rico, né? Se eu posso ficar rico, ele vive em função dessa esperança. Ele acredita que no fim do arco-íris ele vai achar um pote de ouro. Quando ele cumprir aquelas etapas do chamado sucesso, bota aspas aí, sim, sucesso não é ter fama, não é ter dinheiro, ele cumpriu aquelas tarefas, ele vai ficar feliz. Quando ele chega no auge da carreira, ele fica decepcionado. Sim. Porque aqueles bens materiais não são responsáveis por felicidade, aquele sucesso, aquele prestígio. Aquela forte decepção, ela é anestesiada pelas drogas. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a fugir da realidade interna usando drogas. E o consumo de drogas cada vez maior. O círculo em volta delas faz com que elas acreditem que são imunes a qualquer mal dos seres humanos, que elas são seres especiais e que nada de mal vai acontecer para ela. Então elas se drogam. A Whitney Houston, a filha dela reproduziu a mesma história e morreu da mesma forma. Morreu aos 22 anos. Na hora de botar a mão numa grana enorme. Eu vi esse documentário, eu sou também fã de documentário. Então, a filha, esse documentário que eu vi foi no History Channel. Sei. Mas, é o mesmo. Não o mesmo. Não. Eu não sei se o documentário é o mesmo, mas o canal... O canal é diferente, sim, eu estou falando... Então, a Whitney Houston,
vivia com um pilantra que espancava, drogava, explorava. E a filha fez a mesma coisa e morreu do mesmo jeito. Olha que tragédia. Mas que exemplo tinha essa filha? Se você tem problemas emocionais, vai se drogar. Sim. Então, o que ela aprendeu? Isso, nós reproduzimos. Aquilo que nós estamos habituados é o normal. Normal era se drogar naquela família. É, verdade. Normal era procurar um homem que vai fazê-la com que não se sinta feliz. Entra aí aquela história do dedo podre. Tem dedo podre que escolhe mal os companheiros. Sim. A pessoa que escolhe mal os companheiros, tirando o dedo podre para ficar um pouco mais elegante, ela pratica autossabotagem. Ela não se permite ser feliz porque acredita não ter esse direito. Então ela vai procurar situações, circunstâncias que a tornam infeliz para provar que ela não tem direito de ser merecedora de ser feliz. Então ela vai arrumar alguém que não presta para torná-la infeliz. Ela se, aspas, realiza. Na volta, a gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos trazer a Marion Duarte. Eu botei errado ali, Samira, Marion Duarte, nossa Marion, que está nos vendo agora. Abraço para Marion, para Vera Lúcia Carvalho, a sua irmã. Verinha, um abraço para ti, né? E eu queria dizer para você que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São espadas artísticas maravilhosas, forjadas no Oriente, que chegam à tua casa diretamente de lá, em qualquer parte do Brasil. Para você saber como encomendar, espadascatana.com.br. Lembrando também que seguro você adquire no Bradesco, os melhores preços de seguro no Bradesco. Um abraço para a Daniele, minha gerente querida, que ontem me telefonou, excelente gerente por sinal, e eu queria lembrar, Bradesco é mais que uma marca, é segurança, é confiança. E eu queria também dizer para você da flor que você pode adquirir, do buquê de flores, lá no meu amigo Álvaro da Camélia Flores, ali no Mercado das Flores. Se você encomendar até às 5 horas da tarde, vai chegar na sua casa no Grande Rio, ainda no dia de hoje. Então, Camélia Flores, no Mercado das Flores, e você pode também encomendar pela internet. Abraço para o Serginho, abraço para todos os amigos, o Alvinho lá da Camélia Flores. E mais do que isso, se você estiver pela Tijuca e quiser almoçar no dia de hoje, vá no Caçador. O Caçador é o melhor restaurante aqui da Tijuca, fica ali na Rua Pareto 42, com quitutes maravilhosos. Vamos agora, outro certo dia, quando a Marion estava para gravar esse CD, ela me ligou: Fernando, está faltando uma música, você poderia me recomendar? E eu recomendei exatamente essa música que ela gravou. É uma guarânia original, e ela gravou como samba, e você vai ver que beleza de gravação. Vamos curtir a nossa queridíssima Marion Duarte com Nuvem de Lágrimas, e depois a gente volta aqui com o doutor Aibinder, que eu tenho uma pergunta muito importante. Tem como, doutor, tirar o viciado desse vício horrível das drogas? Essa é a pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho para o doutor Aibinder, um dos grandes psicólogos do Rio de Janeiro, um dos grandes psicólogos do Brasil. Marion Duarte. Me ensina a te esquecer. Ouve
olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só a sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, como eu logo me tire dessa solidão. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, como eu logo me tire dessa solidão. Pois é, olha que coisa extraordinária, né? Samirinha, baixa lá e vamos conversar aqui com o nosso Aibinder, o Marco Silva, lá dos Estados Unidos, dizendo que voz, que olhos. E a gente fica muito feliz, né, com o talento da Marion Duarte. Mas, meu caro doutor Aibinder, a gente falava dessa situação do drogado, né? Seja ele pobre, classe média ou mesmo rico. Tem saída a pessoa que mergulha nessa e que fica dependente químico? Tem saída, mas a porta é estreita. É mais fácil você curar um câncer do que um drogado. Mais fácil curar um câncer do que um alcoólatra. Primeiro, o indivíduo tem que ter a decisão interna de parar. Então, essas internações compulsórias que os governos propõem não funcionam nada. Só funcionam para se apropriar do dinheiro. Sim. Inclusive, um secretário aí de Estado, eu acho, na época me perguntou se adiantava. Eu digo, não adianta nada não, porque o cara querendo já é difícil, não querendo é impossível. Mas ainda assim ele fez uma organização e depois foi desmascarado por ter pego o dinheiro e posto no bolso. Sim. O drogado... O drogado, depois que ele decide parar, é procurar o NA, Narcóticos Anônimos, que é um grupo paralelo ao Alcoólicos Anônimos que costuma funcionar muito bem, e é de graça, e tem um bom índice de recuperação, dentro das possibilidades, claro. Principalmente a família deveria procurar o NAR-ANON, que é ligado ao NA, e o NAR é para os familiares do viciado. A família, na boa intenção, prejudica o viciado. Por exemplo, porque dá dinheiro, tira ele da cadeia, cobre as despesas que ele faz. Tudo isso torna ele inconsequente, ele sofre as consequências do seu vício. Sim. A família sofre, ele só curte o lado bom. É criado também o chamado carrossel do viciado. O viciado no centro e a família toda girando em função daquele viciado. Todo mundo preocupado, sofrendo, juntando dinheiro, gastando dinheiro em função do viciado. Então a família mal orientada prejudica a recuperação. Se deixasse ele largado na sarjeta, que coisa cruel, insensível, seria o melhor. Mas não fazem isso. Fazem o oposto. Então o NAR-ANON vai dar orientações para como lidar com o seu viciado familiar. Olha só, e que coisa estranha, né? Por que um determinado número de pessoas
têm essa necessidade, quer dizer, dizem, né, começam pelo tóxico menor e depois vão para cocaína, vão para crack e outras coisas mais. Crack, aliás, era também uma das drogas que viciou a Whitney Houston, né? Por que tem pessoas assim? Viciou em tudo, é verdade. Por que então tem pessoas assim e tem pessoas que passam ao largo, eventualmente podem até fumar um baseado, uma coisa e tal, mas não se viciam? Existe uma drogas que você pode fazer uso recreativo. Por exemplo, eu bebo um uísque de vez em quando, um vinho, um chopp. Chopp eu não gosto, mas... Mas o vinho e o uísque? Vinho e uísque eu tomo uma vez ou outra. Relaxa. Saboreio. É um uso recreativo. Quando eu não consigo parar de consumir, é um uso compulsório. Há certas drogas que não permitem esse tipo de uso. Por exemplo, crack e heroína, 3, 4 vezes já está viciado. Não quero parar, não vou. Não tem como. Tem, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, essas drogas são muito fortes, no sentido de causar dependência. As pessoas têm o que o filósofo chamou um estado de silencioso desespero. A maioria. Você não está bem contigo mesmo, você se critica, se chama de burro, disso, daquilo. As pessoas ficam se rejeitando, com falta de autoaceitação. Esse conflito interno é apaziguado por uma droga. Então, as pessoas que vão usar droga geralmente têm esses conflitos internos. Em função desse conflito interno, ela se anestesia. O Humphrey Bogart dizia que a humanidade vivia 2 doses abaixo do limite ideal. Você tem 2 doses de uísque. Mas você tomando 2 doses fica tudo maravilhoso. O problema é viciar. Você vê a novela, os caras chegam em casa e tomam uísque. Não sei se a novela mostra alguém tomando Rivotril. Mas tomam. Né? A pessoa vai quimicamente resolver os problemas emocionais. Ela não vai resolver, ela só vai se anestesiar e criar outro problema, que é a dependência. Agora, um medicamento como o citado, no caso o Rivotril, né, ele também vicia? Vicia. Ele perde o efeito terapêutico, mas ele continua com a dependência. Tem gente que não consegue largar. Nós temos um debatedor aqui que é viciado em Rivotril. Mas não consegue parar de usar o Rivotril. Qual o benefício do Rivotril? Não tem. Mas não consegue largar. Agora, ele usado esporadicamente tem benefícios? Com indicação médica por um período curto. E aí qual é o benefício específico? Tranquiliza. Tranquiliza, é um tranquilizante. Mas depois de 4 meses já começa já não é a mesma coisa. Já perdeu efeito. Agora, até que ponto, o amigo disse muito bem, dessas organizações que são gratuitas e que favorecem o viciado quando ele quer sair do vício, né? Agora, até que ponto a análise psicológica, psiquiátrica pode ajudar nisso? Ela pode ajudar fazendo o indivíduo fazer as pazes consigo mesmo. O grupo, nesses grupos, o grupo exerce uma pressão sobre o viciado, uma pressão do bem. Ele vê outros exemplos, pessoas que conseguiram superar, pessoas que não o criticam, ele chega lá, vomita, ninguém critica porque ele vomitou, sabe? Ele tem uma aceitação total do grupo. Sim. Porque todos são iguais. Estão no mesmo barco, ou já estiveram naquele barco. Pessoas que estão há 20 anos sem beber estão lá no grupo. E são grandes apoiadores. Então... E como é que fica a vida sexual dessas pessoas que são viciadas mesmo no tóxico? A vida amorosa, sexual, é também prejudicada? A sexual é por algumas drogas, inclusive álcool. A vida amorosa é arruinada. Porque como é que uma pessoa saudável vai conviver com um drogado? Até que ponto uma mulher aguenta um marido alcoólatra? Até que ponto uma mulher vê o seu marido lá fumando maconha? Estou botando o marido como vilão. Sim. Às vezes é o inverso. Na maioria dos casos é um homem. Fumando maconha desmotivado, porque causa uma síndrome amotivacional. O indivíduo perde a motivação. Sim. Fica chapado o dia todo, fica dormindo, troca o dia pela noite, fica fumando. Até que ponto a mulher vai aguentar isso? Alguém tem que sustentar aquela casa ou aquela inércia
Porque a mulher queria um marido, não queria um drogado. Então ela fica frustrada e, por mais tolerância que ela tenha, vai romper. A gente poderia então dizer que o vício é uma fuga de si mesmo? Uma fuga do sofrimento. Mas ele pula da frigideira para o fogo. Ele tem aquele sofrimento que poderia ser sanado com muito mais simplicidade. Mas ele não sabe que tem a solução, se sabe não acredita, se acredita não providencia. Então ele vai se angustiando. E nessa angústia ele se perde. Há um caso específico que recentemente passou na televisão, não sei se o amigo viu, desses caminhoneiros que usam uma droga chamada rebite. E que isso permite, eles ficam acesos e aí podem dirigir muitas vezes até 24 horas sem dormir. E qual é o tipo de malefício que esse tipo de droga pode fazer? Esse rebite é anfetamina, que é usado para inibir o apetite. Inclusive pessoas viciadas em remédio para emagrecer. Seriam anfetaminas, podem ter surtos psicóticos, serem internadas porque ficaram transitoriamente loucas, é o surto psicótico. A pessoa fica muito acesa, mas descoordenada, sabe? Você fica muito ligado, mas não está normal, não está no seu equilíbrio. Então eles ficam dirigindo de uma forma muito perigosa, pode ter alucinação no meio da viagem, ver coisas que não existem. É um perigo. Qualquer droga, por definição, é a substância que altera o funcionamento do organismo, pro bem ou pro mal. Você toma um rebite, você já alterou o teu funcionamento cerebral. O tratamento para emagrecer através dessa medicação é extremamente negativo. Só tem um que vai para o intestino, que se você comer uma gordura um pouquinho a mais, você bota fora, mas não afeta o cérebro. Que coisa, né? Agora, doutor Rebendo, é impressionante, né? E quando é que acontece o que aconteceu com a Whitney Houston, o que aconteceu com a filha dela aos 22 anos, ou o que pode ter acontecido com um anônimo qualquer que morreu por overdose? Significa que a pessoa vai cada vez mais se drogando a ponto que o próprio organismo não resiste a isso? Ou o organismo perde a capacidade de responder, e a dose pode ser a mesma, mas o organismo já está enfraquecido. Overdose, over seria demais, né? Isso. Ele vai aumentando as dosagens. Geralmente vai porque desenvolve uma tolerância e aquele barato que já não faz o mesmo efeito. Com a mesma quantidade, tem que aumentar a quantidade. A única droga que tem a polaridade invertida nesse sentido é o álcool. O alcoólatra, ele chega a ficar surpreso. Poxa, antigamente eu tomava não sei quantas cervejas, não sentia nada. Agora meio copo eu fico bêbado. Porque a tolerância é invertida. As outras drogas você precisa aumentar as doses. Com exceção do álcool. Não sei por que mecanismo. Então, as pessoas vão ficando fragilizadas, vão consumindo cada vez mais droga, vão se abandonando no tratamento geral da saúde, porque está em função da droga, e vai. E não é só Whitney Houston. Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe pode ter sido suicídio, não uso continuado de droga, pode ter sido uma overdose por suicídio. Sei. As mulheres tentam suicídio geralmente por medicação. Porque, sem ser cruel, né? Isso estraga a aparência. Olha só. Principalmente a mulher vai dar um tiro na cabeça. O homem dá tiro na cabeça, a tentativa masculina é mais letal. Pula da janela, se joga na frente do trem. Mulher preserva a aparência mesmo depois de morta. Então a Marilyn Monroe pode ter sido um episódio de suicídio. Mas a Whitney Houston foi overdose. Aquela inglesa, Winehouse, ela se entupia de tudo. Whitney Winehouse, M. Ela se falei entupia de tudo. E emagreceu terrivelmente. Ficou outra pessoa a moça, né? 27 anos que morreu. Que absurdo, né? Você vê que sucesso não é dinheiro. Não é indicativo, fama, não é. Não é beleza, Marilyn Monroe. Não é nada. Não. Elvis Presley morreu num vaso sanitário.
Que coisa, né? É impressionante. Ele não era viciado em drogas ilícitas, mas ele tomava muita droga lícita que eram incompatíveis entre si. Assim, ele pegava a receita, quem é que vai negar uma receita para Elvis Presley? Né? Até por, olha, eu sou médico do grande o do Michael Jackson, você vai negar? É querer demais, né? Aí ele tomava remédio para dormir, para acordar, para isso, para aquilo. E de repente, com 42 anos, não aguentou. Tombou do vaso com a bunda de fora, pá. Que loucura, né? Que loucura. E a essa altura do campeonato, acredito que muitos pais estão super preocupados, né? Qual é a indicação que se deve fazer para os pais que têm filhos adolescentes? Até que ponto o pai pode impedir isso ou não? Impedir não pode. Como é que você vai impedir um adolescente de fazer qualquer coisa? Mas os pais tendem a fazer vista grossa para se proteger da angústia. Aí o filho vai achar maconha na mochila do filho, o filho sempre nunca dele, sempre de um colega ou amigo que deixou botou aí. Sabe, não acreditar nisso, conversar francamente com ele, tentar levá-lo num psicólogo, num psiquiatra. Num psicólogo ou num Narcóticos Anônimos para ver se ele para com isso. Na adolescência, principalmente, se usa maconha, porque o dinheiro é pouco, a maconha é barata. E dá aquela síndrome que eu referi, sem motivação, amotivacional. Sim. Como é que um rapaz que está construindo o seu futuro, 17, 18 anos, vai se comportar sem motivação para estudar? Que futuro ele está plantando para si mesmo? Ele fica desorientado. Se você perguntar que dia é hoje, ele não sabe. Tem eleição para presidente da República? Quem é o candidato? Não sei. Ele fica totalmente alienado da realidade. Perde a noção de tudo. Então, a maconha faz vários males, vários. Não é inofensivo. Comparativamente com o cigarro, é tão ofensiva quanto ou não? Acho que o cigarro talvez seja até mais. A maconha, como eu falei no programa passado, ela tem uma discriminação social, racial e econômica, mais do que científica, mas faz mal. Então, o cigarro é deliberadamente fabricado para causar dependência. Tem acho que 4.800 substâncias, dentre elas amoníaco, uma série de coisas, perfumes, coisas cheirosas para disfarçar o gosto. Ela é do mal. E que na soma invariavelmente levam a problemas de saúde. Há pessoas até que raciocinam, o cara fumava e morreu com 80 anos. Mas eu me lembro de um amigo que dizia, se não tivesse fumado, poderia ter morrido com 90. Então isso aí é relativo, mas lembra um pouco o mal que faz, né? Mesmo que o indivíduo não morra, a qualidade física dele diminui muito. Diminui muito, né? Doutor Arminda, muito obrigado por ter vindo aqui hoje mais uma vez. Eu quero mandar um abraço para o Pedro Carlos. Deve ter havido algum imprevisto que ele não pôde vir. Eu estou frustrado. Nós. Eu não liguei por ninguém hoje. Não discordou de ninguém, né? Olha, um grande abraço para o meu amigo e as pessoas que quiserem saber mais do Dr. Arminda, podem me ligar aqui no programa, que eventualmente sempre a gente repete pelo menos uma vez por semana algum trecho lá do seu quadro, né? Do seu site. E qual é o site então de contato? Psicólogo Arminda. Só entrar lá que tem tudo. Muito bem. Então, doutor Arminda, é tudo isso que você viu aí, muito mais, basta você descobrir no site Psicólogo Arminda. Eu quero agradecer a você que está em sintonia conosco, lembrar que este programa é um oferecimento das espadascatana.com.br, que são importadas do Oriente e distribuídas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, se você quer ter como decoração autênticas espadas samurai, acesse o site espadascatana.com.br ou no Facebook você vai ver Espadas Katana. Queria mandar um abraço para o Michel Menai, para o Wilson Pimentel, para o Cassiano Carvalho, todos lá da Rede Mais Esporte, que vai retransmitir este programa no dia de hoje. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, estaremos na Rede Mais Esportes. Um abraço para o Sérgio Santos, que é também o responsável pelo site Rádio de Verdade, que eventualmente coloca lá
o nosso programa integral. Muito bem, então nós vamos aí despedir. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, e a gente volta, se Deus quiser, no programa de amanhã. A todos um bom dia. Aí, Binda. Olha o pino aqui.